Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Estamos nesses domingos pela manhã estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Não apenas uma conversa no texto de Atos dos Apóstolos, mas também uma conversa sobre a igreja, como ela cultuava, como esses irmãos se relacionavam. Nos domingos anteriores nós conversamos nos capítulo 1, né, por dois momentos no capítulo 1. A primeira conversa estava relacionada à promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos que voltassem para Jerusalém e que em Jerusalém eles esperassem que a promessa se cumprisse, a promessa que está lá em Atos 1:8, recebereis do alto o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Nós vimos no domingo anterior que os discípulos, então, os apóstolos, cerca de 120 pessoas voltam para Jerusalém e ali eles têm um momento importante que foi a eleição de Matias na substituição de Judas, o traidor, que obviamente por ter morrido havia desfalcado esse número dos 12 apóstolos. Vimos a importância desses 12 apóstolos como uma metáfora, mas muito mais do que uma metáfora, uma palavra de reconstrução desse Israel que Deus está reajuntando, reconstruindo em Cristo Jesus, um novo Israel que não apenas agora é do povo judaico, do povo de Israel, mas é Israel formado por todos os salvos em todos os lugares do mundo. E é agora no capítulo 2 que nós vamos começar a perceber como essa história se desenvolve, como essa promessa se cumpre e como esse desenrolar dessa missão da igreja faz cumprir o propósito desse novo Israel que está sendo criado, desse novo Israel pela vontade de Deus, que ultrapassa as fronteiras da Judéia, que entra pela Samaria e vai chegar a Roma e, como sabemos, chega até você, chega até a mim, esse evangelho que envolve o mundo inteiro, que envolve pessoas de todas as raças, credos, né, e que salva, que regenera. Nós vamos nessa manhã então estudar uma parte de Atos capítulo 2 e eu quero convidá-lo e convidá-la a lermos juntos o capítulo 2, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela sua palavra. Pedimos que nesse momento que vamos estudá-la, que o teu Espírito Santo, que a inspirou, abra nos nossos ouvidos, abra a nossa mente, Senhor. Trate do nosso coração, que não seja mero conhecimento, mas que essa palavra produza em nós novidade de vida, para a glória e honra de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós oramos assim hoje e sempre. Amém.
Pois bem, o texto que nós lemos nos relata que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, verso 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui nós temos então uma palavra que aparece, né, Pentecostes. No nosso tempo moderno, a palavra Pentecostes acabou se tornando sinônimo de um movimento religioso que vai começar a se desenvolver nos Estados Unidos por volta de 1890, 1894, e chega no Brasil em 1910. Esse movimento, chamado movimento pentecostal, acabou sendo identificado porque os fenômenos do movimento pentecostal estariam, de alguma maneira, repetindo o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, especialmente o fenômeno de línguas estranhas, né, o falar em línguas estranhas. E será que há uma relação mesmo? Será que o texto de Atos fundamenta esse fenômeno novo que vai acontecer aí por volta de 1890 e se tornar denominado movimento pentecostal? Qual é a relação desse texto de Atos com esse movimento? Vamos dar uma olhada no nosso texto. Primeiro, eu preciso entender que a palavra pentecostal vem dessa palavra Pentecostes, que literalmente significa 50, né? 50º. Era uma palavra que era relacionada com 50 dias após a Páscoa, né? É uma festa chamada festa fixa em Israel, como é fixa também no nosso calendário, né? 50 dias após o domingo de Páscoa, nós temos a celebração do dia de Pentecostes. Por isso é dia de Pentecostes, 50 dias após. Os judeus celebravam, né, a festa de Pentecostes como não apenas como essa celebração que contava 50 dias após a Páscoa, mas tinha um objetivo muito importante. Era considerada também, ou chamada também, de a festa das semanas, ou a festa das tendas. Era um momento em que as pessoas, de alguma maneira, consagravam a produção, a produção agrícola. Quando os primeiros grãos eram colhidos, eles apresentavam diante do Senhor com uma grande celebração para adorar a Deus, celebrar a Deus pela dádiva da produção agrícola. E com o passar do tempo, especialmente no período do Novo Testamento, aí no período chamado interbíblico, entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, que nós chamamos aí de período interbíblico, esse período interbíblico acabou dando um outro sentido também à festa do Pentecostes. Além dessa festa, que era a festa da consagração da produção agrícola, a festa das tendas ou a festa das semanas, de igual maneira, os judeus no tempo de Jesus passaram também a celebrar nessa festa de Pentecostes a doação da lei, né? A lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Havia também a compreensão que foi exatamente 50 dias depois da entrada na terra prometida, né? Entrada no deserto, em que Deus dá a lei a Moisés no Sinai. Então, alguns judeus passaram também a celebrar o Pentecostes, no Pentecostes, a lei que tinha sido dada a Moisés no Sinai, 50 dias depois da entrada no deserto. Esses fatos, obviamente, são fatos em que o autor de Atos, Lucas, e toda a igreja conhecia bem, né? E por isso que no período do Pentecostes, pessoas do mundo inteiro, judeus do mundo inteiro e prosélitos do mundo inteiro, se reuniam em Jerusalém para a celebração desta festa que se dava no templo, né? E o texto diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar, nós não temos o lugar exato onde eles estavam, né? Nós sabemos no Atos 1,15 que aqui nós temos um grupo de cerca de 120 pessoas. Nos chama a atenção o fato, né, embora não sabemos onde eles estavam reunidos, mas Lucas faz questão de dizer que todos estavam reunidos, todos reunidos. Mais uma vez o evangelista Lucas, o autor de Atos, mais uma vez chama a atenção para
para o tema da unidade, né? Estavam todos no mesmo propósito, na mesma expectativa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós já vimos isso no encontro passado, quando eles se reúnem no mesmo lugar, no cenáculo, para orar e esperar a promessa. 120 pessoas, nós já vimos isso no encontro passado, possivelmente aqui se refere a um lugar que não no cenáculo, já que dificilmente teríamos um cenáculo capaz de suportar a presença ou comportar a presença de 120 pessoas. O versículo 2 nos diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. De repente, né? O texto nos fala de um evento sobrenatural que acontece de maneira certa, porque havia uma certeza de que Deus o cumpriria, por isso que eles estão esperando, que Deus cumpriria a promessa, eles estão esperando, mas havia essa incerteza de quando o evento aconteceria, quando e como seria. Nós lemos o texto e sabemos o que acontece, mas os apóstolos e os discípulos, cerca de 120, estavam reunidos esperando a vinda do Espírito, a presença do Espírito, a plenitude do Espírito, mas não sabiam o que aconteceria, né? Quais os eventos que sucederiam essa vinda do Espírito, ou esse cumprimento da promessa de Jesus relatado lá em Atos 1:8. O texto fala então que veio do céu. A expressão veio do céu nos aponta que é um ato milagroso, é um ato sobrenatural, não é algo da terra, é algo que vem do céu, portanto é sobrenatural, é milagroso. E é milagroso, vem um som como de um vento, é um som como de um vento, né? Nós vamos perceber que essa dupla vai aparecer várias vezes, né? A línguas como de fogo, no caso aqui, som como de vento, é uma tentativa de transformar em linguagem humana aquilo que não se pode exprimir de maneira cognitiva, né? De maneira racional. É uma tentativa de explicar aquilo que é inexplicável, é tentativa de colocar na linguagem humana um fenômeno que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. É um som, mas é como de vento, é língua, mas é como de fogo. Essas expressões querem, acima de tudo, demonstrar o fato que é inexplicável, que a linguagem humana é incapaz de absorver, de definir, né? E o texto então nos diz, versículo 2, que estavam sentados, né? Estavam sentados. É muito interessante essa expressão, eu gosto muito desse texto, dessa expressão que está no verso 2. Os irmãos estavam orando, estavam aguardando que o Senhor cumprisse a sua promessa, que era o derramamento, a plenitude do Espírito Santo, e eles estão sentados. Aguardando, sentados, né? É uma imagem maravilhosa de confiança, de serenidade, né? De esperança, mas de serenidade, não de alvoroço, mas de serenidade. O verso 3 continua dizendo que e apareceram entre eles, né? Distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mateus capítulo 3, verso 15, nós temos uma palavra de João Batista com respeito a Jesus. Os irmãos devem se lembrar. Virá aquele que os batizará com o Espírito e com fogo. As palavras fogo, luz, tempestade, na Bíblia são sempre usadas para as manifestações de Deus, para a movimentação de Deus. São fatos físicos, fenômenos físicos, que são relacionados com uma atividade de Deus. Aqui nós temos o vento no verso 2, o fogo no verso 3. Os dois elementos representando esse mover, essa ação de Deus, essa ação milagrosa, essa intervenção poderosa, essa intervenção que cognitivamente, racionalmente, é difícil de explicar. Ela é experimentada, né? E vem sobre eles línguas como de fogo, diz o nosso texto. E isso é interessante que nós possamos também observar que em Lucas capítulo 3, verso 2, quando do batismo de Jesus, o céu se abre, né? O Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba sobre Jesus
e ouve-se um som do céu, a voz que vem do céu, a voz do Pai. Esse é meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu me alegro. A gente consegue entender como Lucas trabalha com essa experiência do Espírito Santo, né? Tanto no batismo de Jesus como aqui, a ação do Espírito é simbolizada por fatos que são acompanhados de sinais externos, de sinais visíveis, tanto a visão da pomba como a voz que se ouve do céu. Aqui também, no versículo 3, nós temos exatamente essa imagem, né, de línguas como de fogo, né, e nós não temos como desenhar, como entender. Lucas está apenas dizendo que o mover de Deus fez com que alguma coisa sobrenatural acontecesse. E o verso 4 diz que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo os encheu, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles foram enchidos pelo Espírito Santo. Estavam sentados, esperando ver um som como de um vento, línguas como de fogo, e aqueles que estavam assentados foram enchidos do Espírito Santo. Seria um erro compreender ou imaginar, né, ou conceber que o Espírito Santo estaria ausente até esses eventos que são narrados aqui, como se o Espírito Santo não estivesse nos atos de Jesus. Sabemos que não, né? O capítulo 4 de Lucas vai nos dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, né? Nos evangelhos, especialmente em Lucas, o Espírito Santo está muito presente, está presente ali na vida de Zacarias. Nós vamos daqui a pouco conversar um pouco também sobre o evento que acontece sobre Zacarias, mas lá já no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós temos a ação do Espírito Santo que sobre Zacarias o faz falar das glórias de Deus e profetizar da glória de Deus. Então, o texto nos fala sobre essa vinda do Espírito Santo, mas não inaugurando a presença do Espírito. Não. Aqui apenas está relatando que os discípulos, aqueles 120, foram cheios do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus. Que promessa era essa? Que seriam cheios do Espírito Santo para proclamar, para anunciar, para serem testemunhas, né, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles começaram a falar, né? Eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar. Veja que tem uma relação muito próxima com Atos 1:8. Eles receberam o poder do Espírito Santo para testemunhar. Aqui eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. A gente fica muito impressionado com o fato das outras línguas, mas o fato primordial que Lucas quer dizer é que a ação do Espírito Santo os torna falantes, proclamadores. E talvez isso seja bem aquilo que nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 1, 5-22, quando Zacarias, porque duvidou, né, de Deus, ficou mudo, diz o texto, ficou sem falar, incapaz de comunicar desse encontro que ele teve com Deus. Ele ficou mudo, né? E Lucas capítulo 1, 64-79 vai nos relatar que o Espírito Santo destrava, né, a língua de Zacarias, e ele prega, ele profetiza, ele fala das glórias de Deus e ele louva, ele exalta. Me parece que o Atos dos Apóstolos está nos dizendo exatamente a mesma coisa. Os que estavam antes impedidos de falar, incapazes de falar, mudos, sem força, sem poder, sem capacidade, talvez temerosos, agora recebem poder do alto para falar. E falavam segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? E quem começou a falar aqui? Quando o texto diz todos ficaram cheios, todos quem? Né? E que línguas são estas? O todos, nós temos a compreensão clara que se trata não apenas dos 12 apóstolos, mas dos cerca de 120 homens e mulheres
Coisa linda de nos lembrarmos, né? Que cumpre-se exatamente a promessa de Joel. Nós vamos ver exatamente na pregação de Pedro essa explicação. Então o pastor não vai antecipar, mas nós vamos perceber que o que acontece aqui em Atos é o cumprimento da profecia de Joel, em que o Espírito Santo vem sobre pessoas de diversos lugares, de diversas regiões, diversas etnias, raças, sexos e idade, né? E aí eles falam o quê, né? Eles falam o quê? Agora, nós vamos perceber que o autor de Atos vai se concentrar no fenômeno das línguas. Nós não temos mais o som de um vento impetuoso, essa imagem já passou, o autor não dá mais atenção a ela e volta agora para o falar de línguas, ou essas línguas que agora foram lhes dadas, né, lhes dadas pelo Espírito Santo. Então o verso 5 começa uma história para nos entender o que está acontecendo. É como se Lucas dissesse, espera um pouquinho, vou contar como é que estava o ambiente, como é que estava o cenário. E ele então faz uma explicação. Estavam morando, verso 5, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Essa expressão, homens piedosos, vai aparecer tanto nos evangelhos, quanto especialmente em Lucas, Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. Ela sempre se refere aos gentios, quer dizer, aos não-judeus que se convertiam ao judaísmo. Eles se convertiam ao judaísmo, passavam pela circuncisão, eles guardavam o sábado, eles também guardavam toda a lei cerimonial no que tange à alimentação. Pois bem, então Lucas está nos dizendo que estavam morando, estavam habitando. A palavra morar aqui é fazer uma tenda, eles estavam habitando, talvez provisoriamente, por conta da festa das semanas, né? A festa de Pentecostes. E o texto diz que eram homens piedosos, portanto, prosélitos, né? A palavra que aparece no original. Os prosélitos, os que antes eram gentios e se converteram ao judaísmo, e eles vinham de todas as nações debaixo do céu. Essa expressão vinham de todos os lugares, ou de todas as nações debaixo do céu, o que Lucas quer nos apontar é que de todas as nações nas quais haviam judeus, né? Como se de todos os lugares onde judeus foram dispersos por conta das dispersões várias que os judeus sofreram nesses períodos, especialmente por conta da perseguição romana. Agora esses judeus voltam, judeus e prosélitos, voltam para a festa de Pentecostes. E Lucas quer nos apontar, reforçar a universalidade do que está acontecendo. Quer nos mostrar que esse ato que está acontecendo vai ter impacto sobre todas as nações. Verso 6 continua dizendo que assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então nos conta o texto que quando eles ouviram aquelas pessoas falarem em outras línguas, a multidão se aproxima. Quem é essa multidão, né? Nós não somos informados do lugar onde estavam e nem quantas pessoas estavam, mas nós imaginamos que seja um grupo muito grande, porque lá no sermão de Pedro nós vamos ser informados que milhares vão se converter. Então o que acontece aqui é que essa multidão se aproxima tomada de perplexidade, né? Elas são tomadas de perplexidade porque elas ouvem aqueles homens falando na sua própria língua. A palavra que aparece aqui é dialetos, né? Que é idioma. Então aqui não se trata de línguas desconhecidas, de línguas angelicais, né? Em 1 Coríntios 13:1, né? A língua dos anjos. Não se trata desse fenômeno aqui do glossolalia, né? Das línguas estranhas, porque as línguas aqui são conhecidas. As pessoas ouvem os homens falarem, e nós vamos daqui a pouco chegar lá, e entendem na sua própria língua.
Quem é que entende? As pessoas que vieram de várias nações, que haviam se convertido ao judaísmo, essas pessoas que estavam ali para celebrar a festa de Pentecostes, cada uma agora ouve na sua própria língua materna. É o que está no verso de número 6 que nós acabamos de ler. Aqui nós temos um milagre no falar e um milagre no ouvir, né? Porque eles abrem a boca e falam. Não é? O que eles falam, o texto de Lucas nos mostra que os que ouvem, ouvem na sua própria língua. Aqui nós não temos uma necessidade de interpretação. Nós que lemos a Bíblia sabemos que Paulo, ao falar para a igreja de Corinto, recomenda aos irmãos que ninguém falasse em outra língua no culto na igreja de Corinto sem que houvesse interpretação, que nem se houvesse um intérprete, né? Porque isso ninguém entenderia. Não é o texto que nós estamos estudando, mas eu quero dizer que lá em Corinto havia necessidade de um intérprete para aquele que falava. Aqui nós não temos necessidade de intérprete. Aqui nós não temos aquele dom de glossolalia em que um fala uma língua, o outro interpreta para que os outros entendam. Aqui cada um entende na sua própria língua o que é falado. Portanto, é um milagre no falar e um milagre no ouvir, né? As pessoas ouvem na sua própria língua. E o texto, verso 7, continua. Estavam atônitos e se admiravam dizendo, vejam, não são galileus esses aí que estão falando? Aqui nós percebemos um tom de crítica, uma afirmação pejorativa com relação aos galileus, né? Esses homens são galileus, esses que estão aí reunidos são galileus. Como é que nós ouvimos falar? A questão é clara, né? Eles são galileus, falam o aramaico, né? Era a língua falada, um aramaico que na Galiléia era falado com algum tipo de sotaque, né? Que tornava identificável com muita facilidade quem era da Galiléia, a forma de vestir, a forma de se portar. Eram pessoas que sofriam alguns tipos de preconceitos entre os outros israelenses e judeus, né? Eles sofriam por conta do seu jeito, jeito de falar e também de alguma dos seus hábitos culturais. E aqui os judeus que estão em Jerusalém, vindos de todas as partes do mundo, diz Lucas, e também os judeus que habitavam em Jerusalém e os romanos que ali estavam, ficam perplexos e dizem, vejam, não são galileus, todos esses que estão falando, né? E o verso 8, então, continua. Então, como os ouvimos? Bom, são galileus. Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Né? Como nós conseguimos os ouvir falar em cada um em nossa própria língua materna? Verso 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Aqui nós temos, então, uma demonstração clara do que está acontecendo. Fica muito claro o texto quando nós o lemos. Essas pessoas de vários lugares do mundo, de vários lugares do mundo romano, do mundo conhecido, e fora de Roma, eles agora estão perplexos pelo fato de ouvirem falar em sua própria língua materna. E o que os discípulos de Jesus, os cerca de 120, estão falando? Qual o conteúdo, né, dessas línguas como de fogo que repousaram sobre eles? Do que eles estão falando? E o verso 11 que nós lemos agora nos mostra isso. Nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. O que eles estão falando? Eles estão falando das grandezas de Deus. Que nós percebemos alguns pontos interessantíssimos, né? Nada de vaidade, nada de orgulho, nada de exibicionismo espiritual, né? De arrogância espiritual, se portando como se fossem melhores, maiores, mais espirituais. O que as pessoas os ouvem falar são das grandezas de Deus. Lembremos-nos que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios,
A grande crítica que Paulo faz à igreja de Corinto é que os irmãos de Corinto estavam usando os dons para dividir a própria igreja. Os irmãos usavam seus dons para exibicionismo espiritual, para arrogância espiritual, chegando ao ponto de alguns se acharem autossuficientes. E Paulo escreve de maneira lindíssima a metáfora do corpo, a imagem do corpo, para dizer como é que você que é mão pode não precisar do pé, você que é orelha, isso não precisa do olho, né? Em outras palavras, o corpo é corpo porque cada membro tem a sua função. Como é que você, sendo corpo, acha que é maior, melhor do que o outro? Nós não temos isso aqui em Atos. O erro lá de Corinto era um erro que é oposto à proposta que é colocada aqui em Atos dos Apóstolos. Não há nenhuma vaidade, nenhum exibicionismo, não há nenhuma vanglória espiritual. Pelo contrário, eles estão todos cheios do Espírito Santo e falam da glória de Deus. Eles louvam, eles adoram. É só nos lembrarmos de Zacarias, que capítulo 1 de Lucas, verso 67 em diante, quando ele tem a língua destravada, quando ele volta a falar, ele vai falar do amor de Deus, do poder de Deus, do Deus que vai salvar, que trouxe o Salvador, que trouxe o Messias Redentor, e adora, bendiz esse Deus que é maravilhoso. Verso 12 continua. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Estão bêbados. A pergunta o que será que isso quer dizer é uma preparação para quem está lendo o Atos dos Apóstolos, é uma preparação para quem está lendo os Atos dos Apóstolos para o sermão que virá do apóstolo Pedro a seguir, porque a pergunta, o que será que isso quer dizer, será respondida no sermão do apóstolo Pedro, que nós estudaremos no próximo domingo. Todos nós queremos entender esse fenômeno, todos nós queremos entender por que essas línguas de fogo vieram, todos nós queremos entender esse fenômeno de pessoas ouvirem na sua própria língua materna. Pedro vai nos ajudar e vai nos responder essas perguntas, e nós vamos conversar no próximo domingo. Mas o verso 13 termina o nosso texto dizendo que outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E aqui, quem é que são esses outros? Bom, é preciso entender o texto. Fique comigo, preste atenção. Pessoas de vários lugares do mundo romano e fora do mundo romano estão em Jerusalém, judeus e prosélitos, convertidos, gentios convertidos ao judaísmo, estão em Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Eles ouvem os discípulos de Jesus, os galileus, falando das grandezas de Deus, e eles ouvem isso nas suas próprias línguas maternas. Então veja, quem são os outros que estão zombando? Quem são os outros que, ao contrário de estarem perplexos, estão zombando? Obviamente são os judeus que não são de outras localidades. São os judeus que estavam no evento e que, por ouvirem os discípulos de Jesus falarem em aramaico, eles entendem perfeitamente o que está sendo dito. Eles não conseguem compreender porque os outros estão perplexos. Por que os outros estão tão impressionados com o fato que é tão natural? Não há nenhum milagre para os judeus, não há nenhum milagre para aqueles que falavam aramaico, porque eles estão ouvindo na sua própria língua. Então eles zombam daquele momento, daquele ato, que eles não conseguem compreender por que as pessoas estão dizendo que é milagroso, que é maravilhoso, que é excepcional, que é extraordinário, e estão perguntando o que isso quer dizer, o que isso quer dizer, porque eles estão ouvindo na sua própria língua. E é muito interessante observar isso, porque o texto quer nos mostrar que para aqueles judeus que moravam em Jerusalém, os judeus que falavam o aramaico e estão ouvindo os discípulos falar em aramaico, aquele ato era um ato comum, era um ato ordinário. E eles zombam daquele momento, daquele movimento, daquela situação, dizendo: estão bêbados. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre algumas lições desse texto, para nós terminarmos o nosso momento. Primeiro,
Você conseguiu perceber o caráter comunitário, agregador em todos os momentos da narrativa que nós estudamos? Você conseguiu, durante essa nossa conversa de Atos, perceber, na leitura do texto, perceber que todos os atos são comunitários, eles são agregadores? O que isso nos ensina sobre a vida cheia do Espírito Santo? Queria que você pensasse um pouco sobre isso. Ser cheio do Espírito Santo significa separar ou agregar? Dividir ou unir? Significa exibicionismo, vaidade, presunção? Ou significa mais e mais unidade e participação? Em segundo lugar, o que a narrativa de Atos 2, 1, 13 que nós lemos tem a ver com a promessa de Jesus em Atos 1, 8? Você conseguiu claramente perceber que Atos 1, 13 está completamente, absolutamente relacionado com a promessa de Atos 1, 8, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra? Você consegue perceber que aqui em Atos 2, 1, 13, Lucas não está preocupado com os fenômenos, ele não está preocupado com os fenômenos em si, porque eles não são fato em si, mas preocupados que esses fenômenos são a expressão, são a ação divina, a ação gloriosa de Deus em capacitar a sua igreja para cumprir o propósito. Poderíamos dizer que Pentecostes, então, me referindo ao ato de Atos 2, de 1 a 13, é sinônimo de qual palavra? Se nós pudéssemos definir uma palavra, o que é o Pentecostes, nós diríamos que Pentecostes significa o quê, então? Qual é a palavra que seria sinônima desse ato de Atos 2, 1, 13, desses eventos? Poderíamos dizer milagres, poderíamos dizer dons de línguas, poderíamos dizer fenômenos extraordinários, mas estaríamos errados. O texto quer nos dizer que a relação aqui é tão absoluta entre Atos 1, 8 e os fenômenos que acontecem em Atos 2, 1 a 13, que a palavra que é sinônimo de Pentecostes é missão, é proclamação, é testemunho. Penúltimo, de que maneira as imagens do vento e fogo o empolgam com o fato de que esse mesmo Espírito habita em você? Queria que você pensasse nisso. As imagens que nós vemos sobre o vento e o fogo como essas ações do Espírito Santo sobre a vida do seu povo, como é que elas nos empolgam? Como é que elas mexem com a nossa vida? Quando percebemos que nós, eu e você, que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo que habita em nós, haja vista que ninguém pode confessar a Jesus se não for pelo Espírito Santo. E por último, Pentecostes nos mostra que Deus cumpre as suas promessas. Em que sentido você precisa se lembrar dessa verdade hoje? Pentecostes nos mostra que Deus cumpre as suas promessas. Em que sentido você precisa lembrar dessa verdade hoje? Vamos orar? Deus bendito, esta é a tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, de sim um renovo do teu Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja, na igreja evangélica, no nosso país, na nossa igreja presbiteriana independente central de Brasília, mas também na igreja presbiteriana independente do Brasil. Precisamos, ó Pai, desse mover do teu Espírito Santo que nos coloca em movimento, que abre, ó Deus, a nossa boca para falar das grandezas do teu grande amor, falar das grandezas desse Deus que nos redimiu na cruz. Bendito Senhor, dá-nos a tua bênção. Abençoe cada família, cada casa, nesse momento que estamos vivendo enquanto nação, momento difícil, de perplexidade diante, ó Deus, do avanço dessa enfermidade sobre muitas nações. Nosso coração chora, ó Deus, de ouvirmos todos os dias o aumento das mortes em países considerados de primeiro mundo, países, grandes potências mundiais, sofrendo. Ó Deus bendito, que todos esses atos nos façam perceber que nós precisamos do Senhor. Quem sabe precisamos, como discípulos, ó Deus, ficar sentados,
buscando, esperando a promessa do Senhor sobre nós, para sermos cheios da Tua presença, para sermos testemunhas de vida nesse mundo que tem cheirado morte. Que a presença do Senhor nos renove, ó Espírito Santo. Nós oramos no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém.